Olá galerinha, tudo bonzinho? Bem, vamos fazer o que eu tinha prometido, né? Gravar a aulinha aí pra vocês, tá certo? Então, essa pequena revisão aqui só para ajudar vocês aí a estudar, tá certo? Então deixa eu ver aqui. A primeira questão diz assim: no alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto, a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Quer dizer, ao mesmo tempo, né? Aí a pessoa começa essa questão achando que ela é uma questão assim: nossa, não sei fazer não, tio. Galerinha, vamos pensar um pouquinho. Diz que a primeira luz, vou colocar aqui, primeira luz pisca 15 vezes por minuto. 15 vezes por minuto. Galera, se você diz que algo, uma lâmpada, né, uma luz pisca 15 vezes por minuto, você está querendo dizer que em 60 segundos ela vai piscar 15 vezes, ou seja, eu posso dividir isso aqui por 15 e eu descubro que ela pisca uma vez a cada 4 segundos. Se você usou esse raciocínio, você pode usar o mesmo raciocínio para a segunda luz, né? Fazer aqui embaixo para ficar mais organizado. A segunda luz, ela pisca, no lugar de 15 vezes, ela pisca 10 vezes por minuto. Então você vai pensar do mesmo jeitinho, tá? Se ela pisca 10 vezes por minuto, um minuto não tem 60 segundos, vamos dividir isso pela quantidade de vezes que ela piscou em um minuto, que foram 10. Se a gente fizer isso, a gente descobre que ela pisca 6 não, desculpa, ela pisca uma vez, eu ia escrever bobagem, a cada 6 segundos, tá certo? Aí você diz: nossa, professor, tá, isso eu entendi, mas o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou descobrir quando elas vão piscar juntas novamente? Galerinha, isso é uma questãozinha de MMC, não é? Você vai pegar o 4 e o 6, eita, 6 ridículo, e vai, gente, não leva mal não, tá? Porque gosto de fazer bonitinho, por 2 e 3, por 2 novamente, 1 e 3, por 3, 1 e 1. Então isso aqui seria 2 vezes 3, que na realidade diz que elas vão piscar juntas novamente daqui a 12 segundos. Então daqui a 12 segundos elas piscarão meu pai. Não, gente, vai ficar muito feio. Pera aí, deixa somente assim, 12 segundos mesmo, tá? Não precisa de mais que isso não. Pronto. Escrevi no... Eu ia escrever piscaram depois, deixa quieto. Vamos lá, para não cometer erro bobo. Segunda questão: 3 rolos de fita de 60 metros, 120 metros e 150 metros, respectivamente, devem ser divididos em pedaços iguais e com o maior comprimento possível, de modo que não sobre nenhum pedaço de fita. Qual deve ser o tamanho de cada pedaço? Bem, ela já deu a dica pra gente aqui, ó. No lugar daquele anterior, que era MMC, aqui ele falou, maior comprimento possível. Se é maior comprimento possível, a gente tá falando de MDC. Então eu iria pegar aqui, ó, 60. Vixe, Maria, 120. Tá meio feião, mas não levem a mal não, tá? E 150.
gosto de fazer feio assim não. Vamos lá, por 2, 30, 60 e 75. Por 2 de novo, 15, 30 e 75, porque não dá mais para dividir por 2. Por 2 de novo, 15, 75. Por 3, 5 e 25. Por 5, 1 e 5. E por 5 de novo, para a gente finalizar aqui, 1 e 1. Galera, o MDC, ele tem uma diferença para o MMC, que é a seguinte: o MMC a gente multiplica tudo que aparece aqui. No MDC, não. A gente só vai multiplicar aqueles números que conseguiram dividir todos os números aqui que estão à esquerda. Por exemplo, ó, o 2, ele conseguiu dividir o 60, o 120 e o 150. Dividiu todos? Então eu vou multiplicar esse 2. Esse 2 aqui, ó, ele só dividiu o primeiro e o segundo. O 75 ele não dividiu, não conta. Esse 2 a mesma coisa, só dividiu esse daqui, não conseguiu dividir esses dois números, também não conta. Agora o 3, ó, ele dividiu os 3 números, então eu vou contar também com o 3. E o 5 aqui, ó, ele também conseguiu dividir os 3 números, então eu também vou contar o 5. Então basicamente, desculpa gente, sem querer eu cliquei ali. Basicamente, a gente iria fazer aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Resolvendo essa continha aqui, ó, tá meio feio, mas deixa eu tentar melhorar. Pronto. Resolvendo isso aqui, ó, quer dizer que cada pedacinho ele terá exatamente 30 metros, tá certo? Esse é o MDC, essa questão, tá bom? Eu vou agilizar, não vou perder tempo não, pra gente não ficar com a aula muito extensa, tá certo, turma? Vamos lá. Ó, na imagem a seguir, a soma dos dois números aqui de dois números inferiores é igual ao número de cima. Seguindo esse raciocínio, reproduz a imagem do caderno e completa os tijolos que estão faltando. Professor, não entendi. Ele está dizendo que para achar esse número aqui, ó, eu tive que somar esse e esse. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Então, para achar todos os números, a gente vai fazer esse processo daí. Tá bom? Então, para achar esse aqui, ó, 15 com menos 10 vai ficar 5 positivo. 15 com menos 4, esse aqui seria 11. Agora, menos 4 e o 6 positivo dá 2. E o 6 positivo com 11 negativo seria menos 5. Ó, essa linhazinha daqui já está toda descoberta por nós, tá certo? Vamos para o próximo. Essa linha daqui, ó, menos 23 ou 23 negativo com 5 positivo seria 18 negativo ou menos 18, tá? Aqui 2 com 11 vai... 2 não, gente, desculpa, 5. Meu pai, como é que... dá 16. Agora sim, 11 positivo com 2 positivo, isso dá 13 positivo, né? 2 positivo com 5 negativo, isso fica 3 negativo, tá bom? Agora aqui, ó, 18 negativo com 16 positivo. Professor, isso é 2 negativo, beleza. 16 positivo com 13 positivo, isso vai dar 29. Agora 13 positivo com 3 negativo, isso vai dar 10 positivo. Gente, 2 negativo com 29 positivo, isso vai dar 27. Não é? 29 positivo com 10 positivo, isso dá 39. E o último aqui, ó, um tijolinho aqui, 27 mais 39, 66. Aí alguém pergunta, professor, eu poderia fazer as questões, as continhas aqui ao lado? Poderia, você quer fazer? Pode, não tem problema não. Você poderia fazer menos 10 mais 15, perdão. Isso é igual a mais 5. Ah, mas o senhor colocou mais 5 aqui, o senhor colocou apenas 5. É a mesma coisa, né, galera? A gente já explicou isso pra vocês, né? Tá certo?
não é? Mas isso aqui, sinceramente, pelo menos para essa questãozinha aqui, era desnecessário. Poder fazer na cabecinha mesmo, tá bom? Então vamos lá, questãozinha 4. Calcule as operações indicadas em cada item a seguir. Essas daqui são as mais legais porque não tem parênteses, então é direto. 45 positivo com 35 negativo, os sinais são diferentes. A gente subtrai e dá o sinal do maior, não é? 45 menos 35 vai ficar 10. Olha para o maior número, esquece o sinal dos números por enquanto. O maior é 45 ou 35? 45. Ele é positivo, tio, então aqui também é positivo. Feião. Agora, menos 7 e menos 8, dois números com o mesmo sinal. A gente soma e repete o sinal. Isso aqui seria menos 15. Essa janelinha é chata, viu? Vamos lá. De novo, números com sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, 6 menos 3, 3. Olha só para o número, esquece o sinal. O maior é 6 ou 3? 6. O sinalzinho dele é negativo, então menos. 12 e 21. Isso aqui dá 33, né, gente? Porque os dois têm o mesmo sinal. Eu posso somar. E é só repetir o sinal. Aí alguém fala, professor, isso aqui é muito fácil. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida quando o senhor explicou assim, quando está entre parênteses. Galerinha, eu disse a vocês basicamente o seguinte. Vamos lá, deixa eu colocar o sinal de igual logo em tudinho aqui para agilizar. Quando a gente tem o sinal de mais na frente do parênteses, ele não mexe com o sinalzinho que está aqui dentro. E esses daqui que não tem nenhum sinal na frente, você só faz repetir. Então ficaria menos 2. E esse daqui que tem um mais na frente ficaria mais 5. Ah, professor, ficou semelhante ao anterior. Pois é, ó, 5 positivo com 2 negativo dá 3. O maior é o 5, seria mais 3. O probleminha da gente é quando vem o sinalzinho de menos aqui na frente dos parênteses. Professor, nesse não tem, só faz repetir, então menos 7. Agora nesse daqui tem, ó. Então esse menos 2, ele será escrito fora dos parênteses, mais 2. Tá certo? Então vamos lá, como é que fica isso? Sinais diferentes novamente. Desculpa. 7 negativo com 2 positivos, 5. E aqui, o maior é o 7, menos 5. Né? Meu pai. Aqui, ó, sinal de mais, não vai mexer em nada. Então vai ficar mais 9 com mais 1. Se a gente fizer essa continha aqui, galerinha, isso aqui vai dar 10 positivo. Certo? Para a gente finalizar essa questãozinha, o último aqui, ó, tem o sinal de menos de novo na frente dos parênteses, ó. Esse daqui que não tem ninguém, você repete, menos 6. Esse daqui que tem um menos na frente, vai transformar esse menos 3 em um mais 3. Né? Então, ó, sinais iguais, professor, soma, repete o sinal, mais 9. E mais uma questãozinha já resolvida, tá certo? Vamos lá, né? Isso a gente já viu aí, tranquilinho, né? Vamos lá. Questão 5. Considere a imagem a seguir e responda aquilo que se pede. A gente tem uma imagenzinha aqui que eu coloquei, ó, de um rapaz aqui pescando, né? Tem um peixinho lá embaixo no mar e tem aqui uma ave, né? Um pássaro, como você quiser chamar. Professor, isso não é um mar não, isso é um lago. Não importa, galerinha. Ele está, digamos que no nível do mar, como está aqui, ó. A gente sabe que o nível do mar corresponde a 0 metros, tá certo? Tudo que estiver abaixo do nível do mar é um valor negativo. Tá bom? Tudo que estiver acima do nível do mar é um valor... positivo. Professor, mas o senhor nem colocou os sinais. Galerinha, eu não coloquei os sinais, mas eu coloquei o textinho falando, né? Ó, 5 metros acima do nível do mar. Você sabe que isso seria mais 5 metros. Aqui, 3 metros abaixo do nível do mar. Você sabe que isso seria menos 3 metros, não é? Não tem muito o que acrescentar além disso, não. Então aqui diz, ó. Letra A. Em que altitude está o pássaro ou a ave? Bem, ele se encontra ou ele está... Vamos dizer assim... Não vou botar texto não, vou colocar só assim, ó.
5 metros positivos. Fica melhor. Quando você escreve assim, você já está dizendo que ele está acima do nível do mar, como eu acabei de dizer. A que profundidade está o peixe? O texto mesmo ele já dá uma ajudinha, porque fala altitude é um valor aqui positivo, profundidade é um valor negativo também. Então, ó, o peixinho está a menos 3 metros. Quando ele diz a diferença entre a altitude do pássaro e a profundidade do peixe é de... O que ele está querendo com isso? Bem, ele quer que você diga basicamente, gente, a distância do pássaro, do lugar onde o pássaro se encontra para o lugar onde o peixe se encontra. Ele quer isso aqui, ó. Certo? A gente pode calcular a distância de ambos até o zero, que eu tinha dito a vocês, que a gente chama de módulo, a distância de um número até o zero, né? Então, do peixinho, eu posso dizer assim, ó, módulo de menos 3, e a gente viu que o módulo é um valor positivo. E aqui, no caso do pássaro, módulo de 5, que é 5. A gente, inclusive, viu que quando a gente quer fazer isso, eu quero somar essa distância com essa. Por isso que a gente faz assim, ó, módulo de 5 mais o módulo de menos 3. De acordo com o que vocês disseram para mim, ó, o módulo de 5 é 5. O módulo de menos 3 é mais 3. Então isso aqui seria um total de... Essa é a distância na vertical entre os dois animais, né? O pássaro e o peixinho. Não necessariamente eu estou calculando assim, não, ó, na diagonal. Estou calculando só a diferença de altitude, tá certo, galera? Tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima questãozinha aí. Vamos ver como é que fica isso. Eu estou achando que essa aula tá ficando grande, nem sei. Vamos nessa. O gráfico abaixo mostra o saldo de uma empresa em milhões de reais no segundo semestre de 2022. Em alguns meses, essa empresa obteve lucro, quer dizer, teve um saldo positivo. E, em outros meses, obteve prejuízo, ou seja, saldo negativo. Responda. Em que mês foi registrado o maior saldo? E qual o valor? Professor, não faço a menor ideia. Gente, olha para o gráfico, não é? O maior vai ser aquele que... basicamente tiver aqui a maior coluna nesse caso, né? A maior coluna está localizada aqui, ó, no mês de dezembro. Então você diria dezembro. Simples assim, tá? Agora, qual foi o saldo? Com um saldo de 50 milhões de reais. Eu vou escrever 50 milhões. Professor, não quero escrever assim não. Tá bom, você pode escrever aqui, ó, de 50. Não estou gostando da minha letra de verdade. Milhões, tá muito feiosa. De reais. Mas dá para compreender, vou deixar. Em que mês foi registrado o menor saldo e qual valor? Gente, se para descobrir o maior saldo eu olhei para a maior coluna aqui, logicamente, como eu quero maior, eu vou olhar para a parte positiva do gráfico, né? Se eu quero o menor saldo vai ser a maior coluna também, só que girada para o lado negativo, né? Invertida, não é? Não é isso? O menor número negativo é aquele que está mais distante do zero. O zero é aqui, ó. Se o zero é aqui, o menor saldo é aquele que estiver mais distante dele, ou seja, é esse daqui, ó. Então, professor, foi no mês de agosto. Show de bola. Com um saldo de menos 30 milhões de reais. Ou então eu posso falar assim, ó, já que não é um saldo, é um valor que faltou, eu posso dizer, ó, não é negativo, eu posso falar assim também, com
prejuízo de 30 milhões de reais. Se eu não quiser escrever negativo, tá? Mas eu vou escrever negativo mesmo. Então vamos pôr com um saldo de menos 30 milhões de reais, tá bom? Mas funciona do mesmo jeito. Isso aí é a mesma resposta, tá bom? Vamos lá, questãozinha de número 7. A gente fez uma semelhante a essa em sala de aula, mas vamos fazer mais uma que eu acho interessante. Diz assim, ó, o extrato abaixo indica as movimentações do senhor Carlos Sampaio entre os dias 24 de dezembro de 2018 e 6 de janeiro de 2019. O saldo dele é pois todas essas transações bancárias é de... Na realidade, aqui foi um erro de digitação meu, tá? As movimentações dele só ocorreram até o dia 5, tá, gente? Eu vou riscar aqui, ó. O dia 6 a gente só quer saber o saldo, que aqui não tá aparecendo, né? Professor, como é que eu vou fazer? Gente, lembra que a gente fez isso? Ó, o saldo inicial dele é de 60 reais. Pô, aqui. Então é 60 positivo. Se é um saldo positivo, porque ele não colocou ali débito nem nada, ó. Se ele colocasse um Dzinho aqui do lado, seria negativo. Mas ele não colocou. Então, ó, ele fez um depósito, quer dizer, ele creditou em sua conta 30 reais. Em seguida, ó, ele ficou com um saldo de 90 reais, né? Quando eu faço isso aqui, 30 mais 90, 30 mais 60, perdão, 90, que é esse valorzinho daqui, ó. Certo? Aí diz aqui que depois, ó, isso aqui, como a gente fez em sala de aula, isso aqui foi do dia, é o saldo dele no dia 27 do 12. Professor, no dia 30, o que ele fez? Hein? Ele fez o seguinte, ele tinha 90 reais, positivo, mas ele precisou fazer um saque, ele retirou, ó, um débito de 50 reais. Quando ele retirou esse débito de 50 reais, ele agora possui o quê? Eu vou até colocar o R-cifrãozinho aqui, que eu não coloquei ali em cima, eu vou até colocar também. Ele agora tem 40 reais. Vamos corrigir isso aqui que fica mais legal, pra gente saber que tá falando de dinheiro e não é 50, é 90. Pronto. Mais interessante fazer assim. Galerinha, então, ó, ele olhou novamente aqui no dia 2, não é? Mas ele já fez essa continha aqui no dia 30. Mas eu vou colocar o dia 2 aqui. É como o que ele fez aqui no dia 26. A continha, ele creditou 30 reais no dia 26, mas eu coloquei já o resultado no dia 27. Esse é o resultado no dia 2. Professor, ele agora só tem 40 reais. Positivo. E ele vai fazer um saque de 110 reais. Como é que pode? Pode, a gente explicou isso para vocês, não é? A gente falou para vocês a questão de poder ficar com valor negativo na conta. Não tem problema, porque existe uma coisinha chamada cheque especial que eu expliquei para vocês. Então, ó, 110 reais negativo com 40 reais positivo. Professor, números com sinais diferentes. Legal, foi igual esse aqui, a gente vai subtrair. Isso vai dar 70. Só que, ó, o maior é o 110, né? O número em si, não é? Então, qual é o sinalzinho dele? Menos. Então aqui, ó, nosso amiguinho aqui, senhor Carlos Sampaio, eu vou pagar aqui a interrogaçãozinha. Ele ficou com um débito com o banco de 70 reais. Nossa, professor, ele ficou devendo dinheiro, foi. Então, ó, letrinha D, tá bom? Vamos ver aqui, questãozinha de número 8. Diz assim, na reta abaixo, as letras estão no lugar de números inteiros consecutivos. Só tem um que eu coloquei ali que foi o 0, pra gente ter uma noção. Tá bom? Aí diz, cada letra é a inicial do nome de um aluno, com uma única exceção, que eu já citei, que é aqui o caso de Vitor, que ele está localizado aqui na origem, não é? No 0. Observe e indique o número inteiro que é representado por quem, professor? Galerinha, vamos lá, a gente vai olhar aqui, ó, Bia, Nuno, Gabi e Lalai. Professor, não sei fazer não, sabe? Você pode simplesmente chegar aqui e colocar os números inteiros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 e 6, tá aí, tá certinho. E do lado negativo, menos 1,
menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Galerinha, agora é só você verificar. Ó. Bia, cadê Bia? Bia está bem aqui. Qual é o número inteiro que ela está representando? Menos 2. Nuno, onde está Nuno? Tio, está bem aqui, ó. Ele seria o menos 6. Agora, Gabi está aqui, ó. Ela seria o 2 positivo. Tio, posso colocar o positivo? Pode, não tem problema nenhum. E Lalai, no caso aqui, seria o 6 positivo. Não, tio, isso é muito fácil. Tá muito fácil isso aí. Eu não acredito não que vai ser isso não. Bem, gente, é uma revisãozinha básica, não é? Dos conteúdos que a gente viu, tá certo? Para auxiliar você no estudo. Nossa, tá bom? Eu acredito que dá para auxiliar. Eu não sei se tem mais questão. Vamos ver o próximo slide aqui, tá? Então, não tem mais slides. A gente conseguiu finalizar a revisãozinha. Eu tentei fazer ela ser bem... não ficar tão grande. E eu acredito que eu consegui. Ela tá com um tamanhozinho razoável, tá? Ficou aqui na faixa dos 26 minutinhos que eu consegui verificar agora. Moçadinha, um beijo pra vocês, um abraço, bons estudos, tá certo? Qualquer dúvida, lembrem, a gente tem a semana aí, vocês podem tirar as dúvidas comigo ainda, tá bom? Tchauzinho, até mais.